A biogênese, ou teoria da geração espontânea, foi a primeira justificativa criada para a origem da vida. Aristóteles foi um dos primeiros a explicá-la. Com base na observação e dedução lógica, afirmava que alguns materiais possuiriam uma força vital, com o poder de criação da vida. Por exemplo, um punhado de trapos velhos e sujos possuíam força vital. Então, depois de algum tempo, originavam seres vivos de características semelhantemente sujas, como ratos e insetos. Anfíbios e répteis apareceriam pela transformação espontânea do lodo do fundo dos lagos. E os vermes surgiam espontaneamente, do corpo de cadáveres em decomposição. Até meados do século XIX, era esta a teoria aceita. No século XVII, o cientista italiano Francesco Redi decidiu investigar a origem dos vermes que surgiam dos cadáveres em decomposição. Redi observara moscas voando ao redor dos cadáveres de diversos animais. E aí ele pensou, talvez os vermes fossem as larvas que surgiriam dos ovos das moscas. Para testar, realizou um experimento. Colocou diversos cadáveres de animais em potes de boca larga, tapando alguns deles com uma finíssima gaze e deixando outros abertos. Resultado, naqueles que as moscas entravam e saíam, logo surgiram as larvas. Já nos que estavam tapados com gaze, não surgiu nenhuma larva, nenhum verme, mesmo depois de vários dias. Isto desacreditou a biogênese, mas ela voltou a circular como opção para explicar a origem dos micro-organismos no século XVIII. Os cientistas estavam divididos. Uns acreditavam na geração espontânea e outros achavam que os micro-organismos eram fruto de sementes presentes no ar, que ao cair em ambientes ricos em alimento, proliferavam-se. Em 1745, John Needham fez o seguinte, pegou caldos nutritivos com micro-organismos e aqueceu tentando esterilizá-los. Em seguida, vedou-os para evitar a interferência de organismos externos. Porém, depois de alguns dias, estavam novamente cheios de micro-organismos. Isso levou a reafirmar a biogênese. 25 anos depois, Lázaro Spallanzani, cientista italiano, repetiu o experimento de Needham com algumas correções. Não apenas aqueceu os compostos, mas os ferveu. E após isso, fechou-os hermeticamente. Dessa forma, os líquidos mantiveram-se estéreis. A partir daí, Spallanzani concluiu que Needham cometeu erro ao apenas aquecer o caldo, o que não era suficiente para matar os micro-organismos. John Needham respondeu às críticas de Spallanzani, afirmando que da forma como foi fervido o caldo nutritivo, seria realmente impossível o ressurgimento da vida, uma vez que o aquecimento excessivo, além de matar os micro-organismos, também destruiu a força vital. Assim, a biogênese novamente prevalece. A discussão foi até meados do século XIX, quando o cientista francês Louis Pasteur demonstrou que os seres microscópicos presentes em caldos nutritivos resultavam da contaminação por micro-organismos ou por seus esporos provenientes do ar. O que fez Pasteur? Colocou um caldo nutritivo em balões de vidro com gargalos longos e estreitos, que eram amolecidos ao fogo e curvados como um pescoço de cisne. Em seguida, fervia o conteúdo com a intenção de matar qualquer micro-organismo presente. O pescoço funcionou como um filtro, uma vez que quando o líquido esfria, o ar que entra condensa-se na parte curva do balão e as impurezas ficam retidas. Resultado, ausência total de micro-organismos nos líquidos dos frascos com pescoço de cisne, mesmo depois de meses. Quando ele removeu o pescoço de cisne, apareceram bolores. Assim, Pasteur mostrou que o líquido não perdeu suas propriedades de originar a vida, pois depois que o bico foi retirado, houve a formação de bolor, e também que não houve ausência do ar, uma vez que ele podia entrar e sair do frasco. Isso demonstrou que a hipótese de contaminação microbiana a partir do ar estava certa e derrubou a teoria da biogênese.
Esse conhecimento embasou uma nova teoria, a teoria da biogênese, segundo a qual um ser vivo surge somente pela reprodução de seres de sua espécie. A aceitação da biogênese deu origem a novas questões. Se todo ser vivo surge de outro pré-existente, por meio da reprodução, como se originaram os primeiros? Em que época da Terra? De que maneira isso ocorreu? A história da Terra inicia há 4,5 bilhões de anos, como resultado da agregação de pequenos corpos do disco de matéria que orbitava em torno do Sol recém-formado. Nesse momento, o planeta era uma massa disforme de rochas em ebulição, bombardeada por incessante chuva de meteoros sem abrigar vida. Mais tarde, a Terra desenvolveu uma atmosfera formada pelo acúmulo de gases liberados do seu interior. Acredita-se que esses gases fossem principalmente gás carbônico, nitrogênio, metano, hidrogênio e vapor de água. Com mais matéria se agregando, a aparência da Terra seria a de uma bola incandescente. O resfriamento gradativo fez com que as rochas começassem a se solidificar, formando a crosta terrestre. Pela ação vulcânica, água e gases eram expelidos do interior do planeta. Como a superfície seria quente demais, a água deve ter se acumulado na atmosfera. E, em contato com as camadas mais altas e frias, cairia na forma de chuva. Quando a superfície esfriou o suficiente para que a água líquida da chuva pudesse se acumular, formaram-se as primeiras áreas alagadas, precursoras dos quentes e rasos lagos, mares e oceanos primitivos. A teoria da evolução química da origem da vida foi proposta no século XIX por Thomas Huxley e retomada na década de 1920 pelo biólogo John Haldane e pelo bioquímico russo Alexander Oparin. Apresentaram uma ideia muito interessante e que nos leva a uma releitura da hipótese da abiogênese, no sentido da criação da vida se dar por compostos não vivos, porém, sem a ação da chamada força vital. Eles acreditavam que a soma de gases da atmosfera, metano, hidrogênio, amônia e vapor de água, mais a ação vulcânica, altas temperaturas, radiação ultravioleta e as descargas elétricas das tempestades poderiam gerar a mistura de compostos que já existiam e formação de outros, como aminoácidos e proteínas, que junto a carboidratos, lipídios e bases nitrogenadas, formam a estrutura básica dos seres vivos. Bom, existe vida no planeta Terra. Como ela se formou? Temos duas hipóteses. Ou a vida se formou aqui, a partir dos elementos químicos que deram origem ao nosso planeta, e nesse caso, voltamos à ideia da abiogênese, pelo menos para a origem do primeiro ser vivo, ou a vida veio de fora da Terra. Mas em qual estágio de desenvolvimento? Essa teoria é a da panspermia, proposta pelo físico sueco Arrhenius. A vida, então, teria se originado em algum lugar do universo e chegado à Terra em restos de cometas e meteoros ou poeira cósmica. Ou, pelo menos, teriam chegado assim os primeiros compostos orgânicos.